De tubarões martelo a orcas e até tubarões touro, aquários ao redor do mundo atraem milhões de visitantes todos os dias para se maravilharem com as criaturas marinhas mais perigosas do mundo. Mas há um perigo oceânico que não pode ser encontrado em cativeiro: o grande tubarão branco. Você pensaria que nós humanos pagaríamos caro para ver esses predadores famosos e perigosos de perto. E no entanto, nenhum tubarão branco existe atualmente em cativeiro. Só que nem sempre foi assim. Na verdade, nos últimos 70 anos, mais de 30 tubarões brancos foram vistos em aquários ao redor do mundo. A questão é, onde é que eles estão agora? Bem, preparem os seus snorkels e roupas de mergulho, porque a gente vai descobrir o que aconteceu com os tubarões brancos que colocamos em aquários. Não preciso te dizer que tubarões são assustadores. De acordo com uma pesquisa da Ipsos Public Affairs, mais de 48% dos americanos admitem ter medo de tubarões, mais do que de lobos, ursos ou aranhas. E quando se trata do mais assustador de todos eles, a maioria concorda que é o tubarão branco. Quer dizer, para começar, essas feras corpulentas são os maiores peixes predadores do oceano, capazes de atingir intimidadores 6 metros de comprimento, mais ou menos o comprimento de um Humvee militar. Mas todo esse volume não os desacelera, longe disso. Eles também podem atingir uma velocidade de quase 60 km por hora. Em comparação, os humanos nadam a uma velocidade média de 3 km por hora. Basicamente, você não tem esperança nenhuma de nadar para longe de um desses, mas definitivamente é algo que você gostaria de fazer, considerando que os grandes tubarões brancos são armados com cerca de 50 dentes afiados e serrilhados, cada um de quase 8 centímetros. Mas essa ainda não é a parte mais assustadora. Os tubarões brancos também são abençoados com uma das mordidas mais poderosas do reino animal, capazes de fechar suas mandíbulas com uma força de 4.000 psi. Para referência, isso é mais de 25 vezes mais poderoso que a mordida humana. E sabe-se que os grandes tubarões brancos mordem humanos. Alguns escaparam, mas muitos não. De todos os ataques de tubarão não provocados desde 1580, os tubarões brancos são responsáveis por impressionantes 37% deles. Basicamente, se você valoriza sua vida, é uma boa ideia ficar o mais longe possível dessas criaturas. Mas por mais perigosos e assustadores que sejam, os humanos querem chegar perto desses predadores que causam pânico. Como resultado, nos últimos 70 anos, aquários ao redor do mundo tentaram capturar e exibir grandes tubarões brancos para as massas. Tudo começou na década de 1950, quando o Marineland of the Pacific de Los Angeles abriu seus portões pela primeira vez. E foi um grande negócio, considerando que o local de 36 hectares era o maior oceanário do mundo na época. E tendo todo esse tamanho, o Marineland of the Pacific precisava encher os seus aquários com algumas exibições extraordinárias. E o que seria melhor do que um tubarão branco? Algo que nenhum outro aquário tivesse. 4 grandes tubarões brancos jovens estavam fazendo ataques a nadadores ao redor do Pier de Scripps. 3 deles foram mortos, mas um, que tinha algo entre 1,70 e 1,83, de acordo com os jornais da época, foi fisgado e capturado vivo. Ele foi içado para uma lona, então jogado em um tanque externo no aquário, tornando-se o primeiro tubarão branco registrado em cativeiro. Mas infelizmente ele não duraria muito aqui. Depois de menos de um dia, o tubarão faleceu. Ou seja, esse experimento em cativeiro já começou mal. Apesar disso, outros aquários não se deixaram intimidar pelo desafio. 6 anos depois, o aquário Waikiki, em Honolulu, no Havaí, capturou um tubarão branco que era bem maior, medindo impressionantes 4 metros. Esse tubarão branco em particular foi capturado no porto de Honolulu, e então foi exibido no aquário, onde sobreviveu por um total de 24 horas. Então, 2 tubarões que morreram em menos de um dia. Parece haver um padrão aqui. Em 1968, houve 4 tentativas de manter tubarões brancos em cativeiro. Porém, em todas as ocasiões, as coisas terminaram previsivelmente mal, com nenhum deles sobrevivendo a mais que 2 dias em um aquário. Apesar de todos esses problemas, em 1968, o aquário Manly Marineland da Austrália decidiu levar um tubarão branco quando um pescador pegou de maneira não intencional um tubarão de 2 metros em suas redes na costa de Sydney. Infelizmente, para o tubarão seria uma viagem difícil para chegar lá. Ele ficou amarrado ao barco do pescador por 1 hora, antes que um caminhão despachado do aquário chegasse. Depois de ser carregado para a caminhonete, ele foi jogado em um tanque de água sem filtro e apertado, e ficou lá pela viagem de 45 minutos. Quando finalmente chegaram ao aquário, o tubarão foi levado em uma maca por vários lances de escada, até ser jogado em um tanque de água aberto. Apesar de todas as probabilidades, ele sobreviveu, mas infelizmente para esse tubarão
tubarão, o tanque do Manly Marineland foi outro obstáculo que ele teve que superar. Para começar, estava abarrotado de tartarugas, tubarões lixa e vários peixes. O tanque em si tinha 6 metros de altura, 5 metros de largura e mais de 946 mil litros de água. Embora você pudesse armazenar a capacidade de água de 12.500 tanques de peixes de tamanho padrão aqui, o aquário ainda era pequeno demais para um grande tubarão branco, mesmo um jovem. Você pode pensar que eu tô sendo muito dramático, mas esses tubarões viajam grandes distâncias. Em 2005, foi observado que um deles viajou da África para a Austrália e voltou, o que totaliza 20 mil quilômetros em apenas 9 meses. Então esse tanque de repente parece bem pequeno, né? Acumular tantos quilômetros permite que essas criaturas caçem muito, mas também é importante para a sobrevivência por outro motivo. Os tubarões brancos respiram por deslocamento. Isso significa que, para respirar, eles devem nadar com a boca aberta para forçar a água sobre suas guelras, permitindo que extraiam oxigênio da água. Então, quanto mais eles nadam em águas bem oxigenadas, mais facilmente eles conseguem respirar. Mas um tubarão branco preso em um tanque relativamente pequeno não consegue se mover tanto, e como resultado tem dificuldade de respirar. Apesar desses problemas, o tubarão do Manly Marineland sobreviveu. E ele não só sobreviveu, mas nadou pelo aquário sem problemas. E o que é mais incrível, depois de cerca de 3 dias, ele começou a se alimentar de peixes vivos no aquário, algo que nenhum tubarão branco em cativeiro tinha feito. Inicialmente, os trabalhadores do aquário comemoraram os hábitos alimentares do tubarão, mas logo isso virou frustração. Mergulhadores que entraram no tanque relataram que o tubarão capturado começou a desenvolver interesse por eles. E eu não tô falando de interesse de pedir WhatsApp. Não, o tubarão estava mesmo interessado no sabor da carne do mergulhador. Apesar de sobreviver em cativeiro por um recorde de 10 dias, o Manly Marineland decidiu remover o tubarão do aquário. Só que tinha um probleminha: tirar essa fera do tanque. Como ninguém estava disposto a tentar capturar o tubarão agora perigoso, foi decidido que ele teria que ser exterminado. E além de já ser algo brutal, o aquário até vendeu ingressos pro evento. Minha nossa, seres humanos às vezes são péssimos. Tragicamente, 10 dias depois de ser colocado no aquário, o tubarão foi baleado a queima-roupa por um grupo de mergulhadores que entraram no tanque com armas de pressão. Foram necessários 7 tiros para que o tubarão finalmente afundasse. Apesar do final horrível, o Manly Marineland pelo menos provou que essas criaturas ainda tinham alguma chance de serem mantidas em cativeiro. Os anos se passaram com pouquíssimas tentativas de manter um tubarão branco em aquários ao redor do mundo. Porém, tudo mudou em 1974, e o motivo foi o livro Tubarão, escrito por Peter Brantley, que foi lançado naquele ano. A menos que você viva numa caverna, você conhece essa história, que é a de um grande tubarão branco que ataca uma pequena cidade turística perto de Long Island. O livro emocionante aterrorizou e fascinou os leitores, passando 44 semanas na lista de best-sellers do New York Times. Apenas um ano depois, Steven Spielberg lançou o filme Tubarão. Agora, dizer que foi um sucesso seria um eufemismo. Mais de 67 milhões de pessoas nos Estados Unidos assistiram o filme logo após o lançamento. E assim como o livro, o filme de Spielberg popularizou os tubarões como predadores devoradores de homens. Não é de se admirar que o medo da espécie tenha se intensificado de maneira muito rápida. Na verdade, o efeito foi tão grande que os cientistas acreditam que o filme de sucesso fez com que uma geração de pessoas desenvolvesse galeofobia, que é um medo irracional de tubarões. E embora o filme Tubarão assustasse as pessoas, também aumentou o fascínio do público por essas criaturas carnívoras. Os aquários rapidamente perceberam que exibir um desses monstros de verdade ia torná-los a coisa mais legal da cidade. E não é surpresa que nos anos e meses após o lançamento do filme, o número de grandes tubarões brancos mantidos em aquários acabou explodindo. Em 1976, o SeaWorld San Diego recebeu um jovem tubarão branco macho que media 1,5 metro de comprimento e pesava 26 quilos. Mas, surpresa, o animal não durou muito e faleceu após apenas uma semana. Então, 2 anos depois, o SeaWorld San Diego decidiu tentar de novo, mas a sorte deles não aumentou. Mais uma vez, o tubarão morreu após apenas uma semana. Apesar da falta de êxito, os aquários se recusavam desesperadamente a desistir da ideia de abrigar um tubarão branco. Na verdade, em 1980, a competição era intensa entre o SeaWorld San Diego e o Steinhardt Aquarium de São Francisco, com os dois competindo para se tornar o primeiro aquário a exibir com sucesso o grande tubarão branco. O Steinhardt até criou uma força com a sigla SWAT, mas que aqui significava Steinhardt White Acquisition Team, que era uma equipe dedicada a capturar e transportar tubarões brancos ao aquário. Eles também construíram um elaborado tanque de transporte, com um arnês e fluidos intravenosos, para tornar o transporte dos tubarões mais fácil. Enquanto isso, o SeaWorld San Diego tinha caminhões de carga equipados com containers com temperatura controlada, assim
como jatos oxigenados, que mantinham a água fluindo suavemente sobre as guelras do tubarão, ajudando-os a respirar enquanto eram transportados para o aquário. Em agosto de 1980, a Força SWAT foi até Bodega Bay para pegar uma fêmea de tubarão branco de 2 metros e 136 quilos, que havia ficado presa na rede de um pescador. Apelidada de Sandy, o tubarão permaneceu em cativeiro por um total de 3 dias, até ser solto de novo no Oceano Pacífico. Sim, todo esse esforço, mais uma equipe dedicada, e ainda assim eles não conseguiram manter um tubarão branco em aquário. Então, o que aconteceu? Bem, Sandy foi colocado em um tanque relativamente pequeno, de 378 mil litros. Apesar de relativamente pequeno, o tanque tinha esse formato de rosquinha, permitindo que o tubarão nadasse sem bater constantemente nas paredes. Porém, um problema ainda maior era o sistema de manutenção defeituoso desse tanque, e isso causava pequenos choques elétricos em um lado do tanque. Quando Sandy chegava ao ponto eletrificado, ela retornava ou nadava para o fundo. Um ano depois da libertação de Sandy do Steinhardt, o SeaWorld San Diego decidiu tentar de novo. O tubarão de 1,5 m e 45 quilos foi capturado por um pescador na costa de San Diego e depois transportado para o aquário. Aqui ele foi mantido em exposição em um aquário de 1,5 milhão de litros. O espécime sobreviveu aos primeiros dias em cativeiro, mas depois de alguns dias sem que o tubarão se alimentasse, os cientistas marinhos decidiram injetar nutrientes nele, até que uma semana se passou com o tubarão ainda intacto. Então ele quebrou o recorde de 10 dias, estabelecido anteriormente pelo Manly Marineland. Só que essa não é uma notícia boa. O tubarão ainda se recusava a comer. Pouco tempo depois, ele começou a mostrar dificuldade para nadar. E por fim, depois de uma batalha extenuante de 16 dias, o tubarão não resistiu. A tentativa de quebrar o recorde do SeaWorld San Diego mostrou que era possível para um tubarão sobreviver algumas semanas em cativeiro, embora sem conseguir comer. Mas já se passaram 26 anos desde que o primeiro tubarão branco foi colocado em cativeiro e ainda nenhum espécime havia prosperado. Após a inauguração em 1984, o Monterey Bay Aquarium, na Califórnia, também quis fazer parte da festa do tubarão branco em cativeiro. Em agosto daquele ano, um tubarão de quase 1,5 m, que estava preso a uma rede de um pescador na costa da Califórnia, foi colocado em um dos tanques do Monterey Bay Aquarium. Mas aquário novo, problemas antigos. Esse tubarão em particular sobreviveu por 11 dias, porém faleceu pela sua recusa em comer. Se o frenesi do filme Tubarão estava diminuindo, os aquários finalmente perceberam a impossibilidade de manter grandes tubarões brancos saudáveis em tanques, e as tentativas de manter esses animais em cativeiro começaram a estagnar. Demorou até 2004 para a próxima tentativa notável. 20 anos após a primeira tentativa, o Monterey Bay Aquarium estava pronto para a segunda, mas eles aprenderam com a última rodada de erros. Em 1996, o aquário concluiu a construção da sua exposição Outer Bay, que custou 110 milhões de dólares. Ou seja, esse não era um grande aquário, ele era imenso. No total, o tanque Outer Bay mede 27 metros de comprimento, 11 metros de altura e contém mais de 3 milhões e 700 mil litros d'água. Isso significa que essa exposição tem mais de 50% da capacidade de água de uma piscina olímpica. Mas os esforços do Monterey Bay se estenderam muito além do tamanho da sua exposição. Qualquer tubarão capturado era primeiro colocado em uma rede oceânica de mais de 15 milhões de litros d'água, 40 metros de largura e 11 metros de profundidade, que ficava ancorada na costa da Califórnia. Isso permitia que os tubarões se recuperassem do estresse de serem capturados e começassem a se alimentar de novo, antes de serem movidos para o tanque principal. Depois que os tubarões eram considerados saudáveis e estavam se alimentando de maneira regular, eles eram transportados para o Monterey Bay Aquarium. Os tubarões eram transportados em um tanque móvel de 12 mil litros, que permitia que eles nadassem e respirassem. Ironicamente, todo mundo prendeu a respiração quando o primeiro tubarão branco chegou à exposição em 2004, depois de passar 13 dias no cativeiro em mar aberto. Para surpresa dos pesquisadores, o tubarão começou a nadar bem, mostrando sinais de que estava relaxado e contente. E o melhor, o tubarão ainda estava comendo, se adaptando alegremente à dieta de salmão e cavala que foi jogada no tanque. Logo, ele quebrou o recorde anterior de sobrevivência em cativeiro, que era de 16 dias, permanecendo na exposição Outer Bay por incríveis 198 dias. Mas depois, o que aconteceu? Bem, o tubarão começou a se sair um pouco bem demais. Durante a sua estadia de 6 meses, ele cresceu de 140 centímetros para mais de 180. Foi quando ele começou a desenvolver um gosto pelos seus companheiros de tanque, comendo tubarões menores que também povoavam a exposição. Sendo grande demais para ser manuseado com segurança, eles não tiveram outra opção a não ser soltá-lo. Nos anos seguintes, o Monterey Bay Aquarium seguiu o mesmo longo processo com outros 5 tubarões brancos jovens. Um tubarão foi solto 11 dias após parar de comer. Porém, os outros 4 ficaram
ficaram no aquário por mais de 50 dias, com um deles durando impressionantes 152 dias na exposição Outer Bay antes de ser solto. Finalmente, um aquário mostrou que conseguia manter um tubarão branco em cativeiro com sucesso, mas mesmo com enorme esforço e custo para fazer isso funcionar, o aquário ainda tinha seus problemas. Como vimos, os tubarões que permaneceram no tanque por meses cresceram a tal ponto que podiam comer os companheiros. Além disso, os tubarões em crescimento também começaram a desenvolver feridas e cortes ao bater nas laterais do tanque. Sim, mesmo um tanque com mais de 3 milhões e 700 mil litros não era grande o suficiente. Ainda assim, comparado ao destino dos tubarões em cativeiro nos anos anteriores, o projeto de ter um tubarão branco no Monterey Bay foi visto com sucesso esmagador. E você pode pensar que a nossa história de tubarões brancos acaba aqui. Mas não, os aquários realmente não conseguem se conter. Em 2016, o aquário Okinawa Churaumi, no Japão, pegou um enorme tubarão branco de 3,5 metros, que foi capturado na rede de um pescador. Esse foi o único tubarão branco adulto a ser exposto, mas apesar do tamanho, ele foi jogado em um tanque de 700 mil litros, menos de 1/5 da capacidade da exposição Outer Bay no Monterey Bay Aquarium. Apesar do sucesso visto ao colocar tubarões encercados no mar aberto antes de transportá-los, não havia registro de que isso foi feito no aquário Okinawa Churaumi. Em vez disso, é provável que o tubarão tenha sido tirado do pescador e transportado direto para o aquário. Inevitavelmente, o tubarão branco teve dificuldades para se ajustar à sua casa apertada, colidindo demais com as paredes e recusando comida. Tragicamente, depois de apenas 3 dias, ele morreu, tornando-se o último tubarão branco em cativeiro. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, há outro tubarão branco em cativeiro. Rose, como ela é carinhosamente apelidada, pode ser encontrada no Crystal World Exhibition Center na Austrália. Mas Rose não é um tubarão branco normal em cativeiro. Ela é um espécime preservado que morreu após ser pego em redes de pesca em 1997. Ainda assim, vivo ou não, chegar perto daquele rosto certamente vai deixar você sem dormir por noites. Então, depois de cerca de 70 anos e mais de 30 tentativas, nenhum aquário conseguiu manter um desses predadores poderosos em um tanque por mais de 198 dias. Por que manter esses monstros marinhos vivos era uma tarefa tão impossível? Bom, resumo do que a gente sabe até agora. Os tubarões brancos podem crescer até mais de 6 metros, e peixes tão grandes precisam de tanques gigantescos. Porém, a maioria dos tubarões brancos colocados em cativeiros eram jovens, já que têm tamanhos menores. Mas apesar disso, mesmo os tubarões brancos jovens precisam de tanques enormes, porque a sua natureza migratória significa que eles nadam muito, viajando quase 20 mil quilômetros em apenas 9 meses. Considerando que nenhum tanque de vidro é grande o suficiente para acompanhar os hábitos migratórios impressionantes dessas feras, os tubarões brancos frequentemente raspam e batem nas paredes de vidro, já que não conseguem ver ou sentir o vidro. Além disso, como já falamos, eles precisam respirar por deslocamento, o que significa que eles precisam nadar consistentemente para respirar. Embora não haja uma ciência exata sobre o tamanho mínimo de tanque para esses animais serem mantidos, definitivamente quanto maior melhor. Então não é surpresa que a gigantesca exposição Outer Bay de 3 milhões e 700 mil litros de água do Monterey Bay tenha sido o único aquário que teve algum sucesso ao manter tubarões brancos. Mas os tanques não são o único aspecto do cativeiro que afeta a respiração deles. A maioria dos tubarões brancos de exibição foram capturados em redes de emalhar, uma grande parede de rede que fica pendurada no mar, projetada para capturar peixes. Mas essa forma insustentável de pesca também pode capturar outros animais marinhos, incluindo os tubarões brancos. Isso os deixa presos imóveis na rede até que ela seja puxada para a superfície. Ficar imóvel já coloca em risco a sua capacidade de respirar. E pior ainda, quando estão em pânico, os tubarões brancos podem tentar se debater para sair da rede, o que pode esgotar suas reservas de energia. Estudos mostram que tubarões esgotam as suas reservas de energia muito rapidamente durante uma atividade muscular rigorosa. Portanto, o resultado de redes de emalhar mantendo o tubarão branco parado, sem conseguir respirar, junto com as suas reservas de energia esgotadas, pode ser algo fatal. Em alguns casos, os tubarões podem até sofrer insuficiência respiratória se ficarem na rede por tempo suficiente. E mesmo os tubarões brancos que não são capturados por redes de emalhar, ainda podem ser severamente afetados pelo seu transporte para o aquário. Frequentemente, como foi o caso em Manly Marineland em 1968, essas feras são carregadas na caçamba de um caminhão, onde são colocadas em um tanque de água aberto com filtragem inadequada. E o que é pior, essas criaturas podem acabar passando horas nessa viagem enquanto são levadas do local de captura para o aquário. Para algumas pessoas, a captura e o transporte dos tubarões brancos são a principal razão para o seu fracasso em cativeiro. O biólogo aquático John Hewitt chegou a dizer: na maioria dos casos, pode-se dizer que todos esses tubarões em cativeiro
cativeiro estavam apenas em processo de morte, com alguns demorando mais que outros. Graças ao filme Tubarão e mais recentemente ao Mega Tubarão, um filme em que o gigantesco e extinto Megalodon ataca Jason Statham em um submersível, as pessoas pensam na maioria dos tubarões como feras sanguinárias que fazem de tudo para comer humanos. Como resultado, acredita-se comumente que os grandes tubarões brancos não são encontrados em cativeiro porque eles são muito violentos, propensos a atravessar o vidro para morder qualquer humano com quem eles cruzem os olhos. O que você vai ficar feliz em saber, nunca foi o caso. Mas o que parece ser o maior problema que nenhum aquário conseguiu superar é arcar com o custo real de manter um tubarão branco em cativeiro. Só obter o tubarão em primeiro lugar é extremamente caro. Em 1980, o Steinhardt Aquarium pagou a um pescador algo próximo de $20 mil hoje em dia. Além disso, eles também pagaram ao pescador quase $2 mil por cada dia que o tubarão estava no aquário. Infelizmente, para o pescador, esse grande tubarão branco em particular durou só 3 dias lá, antes de ter que ser solto. Então, no total, isso significa que o aquário desembolsou cerca de $26 mil. Tudo isso por apenas 3 dias de exposição. Mas isso não é nem a metade. O aspecto mais caro de manter um tubarão branco em cativeiro é construir um tanque grande o suficiente para ele. Como vimos, a exposição Outer Bay de 3.700.000 litros d'água no Monterey Bay foi o único aquário a manter com sucesso um tubarão branco em cativeiro por um longo período. Mas, obviamente, construir um tanque tão grande tem um preço exorbitante. Como sabemos, a exposição custou ao Monterey Bay Aquarium mais de $110 milhões. Mas, novamente, isso não foi grande o suficiente a longo prazo. Se um aquário quisesse um tanque grande o suficiente para abrigar um tubarão no seu comprimento total de 6 metros, eles iam precisar de algo de pelo menos 3 ou 4 vezes esse tamanho, o que custaria $500 milhões para fazer. Agora, tanques desse tamanho já existem. O Chimelong Spaceship na China, por exemplo, tem um tanque com capacidade de 22.700.000 litros. Isso é espaço mais que suficiente, né? Porém, esses tubarões têm o histórico de atacar os seus companheiros de tanque, então seria uma quantidade enorme de espaço para dedicar apenas a um peixe, sem a menor garantia de que ele vai viver mais que 3 dias. Os aquários também precisam levar em consideração o transporte do tubarão, a comida e todos os custos médicos caso ele adoeça. Basicamente, tubarões são máquinas aquáticas de dívidas, ou seja, a única coisa mais assustadora que um tubarão branco é o preço de mantê-lo em cativeiro. Nos últimos anos, outra preocupação com relação a grandes tubarões brancos em cativeiro surgiu. Em 2016, o aquário Okinawa Churaumi enfrentou uma reação negativa dos ativistas de direitos animais da PETA por causar a morte de um tubarão. A popularidade de documentários recentes como Blackfish destacou a crueldade de manter grandes animais marinhos como orcas em cativeiro. Em relação aos grandes tubarões brancos, é difícil argumentar que a captura, o transporte e o alojamento desses animais em tanques, que nunca vão corresponder ao tamanho do oceano, não sejam uma coisa cruel. Apesar de tudo isso, manter grandes tubarões brancos em cativeiro nem sempre precisa ser algo desumano. O Monterey Bay Aquarium demonstrou que, sob as condições certas, esses tubarões podem realmente prosperar e crescer em cativeiro, ao mesmo tempo que ensina aos visitantes que eles não são tão malignos ou perigosos quanto se acredita. Então, sem tubarões brancos vivendo atualmente em cativeiro, será que a gente vai ver esses animais em aquários no futuro? Bom, desculpa desapontar os entusiastas de tubarões, mas isso é bem improvável. O enorme esforço e custo que o Monterey Bay levou para manter com sucesso essas feras em um tanque mostra bem a dificuldade da tarefa, e mesmo assim eles só poderiam abrigar tubarões brancos jovens. Se algum aquário quiser exibir um grande tubarão branco adulto, vai ter que construir um tanque muito maior e mais caro do que a já enorme exposição Outer Bay e dedicá-la exclusivamente a um único peixe grande. Parece uma tarefa impossível, né? Com tudo isso, parece que o melhor aquário para manter um grande tubarão branco é o natural, o oceano. Qual parte desse mergulho profundo mais te impressionou? E se você for um pouquinho mais velho, como eu, talvez tenha visto um desses grandes tubarões brancos em cativeiro quando era mais jovem. Então, se você já viu, me conta aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir!